grande variável. Conteúdo patrocinado. Oh meu Deus, Lord Frey! Você chegou! Sinceramente, damos as boas-vindas a você em nosso mercado de escravos. Enquanto Frey avançava com o animal raposa, alguém se aproximou dele com uma expressão amigável e o cumprimentou. Se eu estivesse presente na sua visita anterior, poderia ter servido melhor. É uma pena. Se houver alguma assistência ou ajuda que você precise. Chega de confusão. Frey interrompeu suas palavras com uma expressão irritada e sussurrou para o homem que ainda sorria abertamente para ele. A pessoa responsável pelo mercado de escravos deveria estar fazendo isso? Ah, não se preocupe. Dada a escala sem precedentes desta vez, temos sido meticulosamente cautelosos na contratação do nosso pessoal. É por isso que tudo funcionará bem mesmo sem mim. Ao ouvir a voz levemente condescendente do homem, semelhante à de um empresário astuto, Frey perguntou. Então, o que te traz aqui? Franzindo a testa ligeiramente, ele perguntou novamente. Ah, bem, tenho algumas perguntas para lhe fazer. Com seu sorriso sempre tão amigável, o homem começou sua história. Você decidiu varrer todos os escravos animais hoje? O que você está insinuando? O que eu quero dizer? Você não está esgotando a população de animais selvagens agora, Lord Frey? O homem pronunciou, logo com uma expressão travessa, e continuou. Bem, se for Lord Frey, nem todas as escravas aqui seriam suficientes, certo? Você tem bastante reputação a esse respeito. O que você está tentando dizer? Como Frey perguntou com voz fria, o homem esfregou as mãos e chegou ao cerne da questão. Então, quantos você planeja comprar hoje? Vou comprar quantos quiser, há algum problema? Bem, em circunstâncias normais, eu ficaria feliz em ouvir essa resposta. Enquanto Frey respondia com calma, o homem começou a parecer um pouco perturbado. Você não sabe, Lord Frey? Entre os visitantes que frequentam o nosso mercado hoje, há numerosos VIPs. Então, qual é o objetivo? Bem, a questão é que, se Lord Frey monopoliza os escravos, como devo dizer? Nem todos ficariam satisfeitos. Para persuadir o tipicamente egocêntrico Frey, o homem tentou desesperadamente transmitir sua mensagem com o máximo esforço. Naquela conjuntura, os VIPs que não podiam comprar os escravos que desejavam devido às compras anteriores de Frey já haviam começado a expressar sua dissidência. Um monopólio? Eles não podem simplesmente pagar uma quantia maior e comprá-los? Este não é o sistema estabelecido há muito tempo? Bem, pagar mais do que o valor que você pagou, Lord Frey. Mesmo para os nobres, seria um grande fardo. Realmente? Enquanto Frey coçava a cabeça com isso, o homem começou a implorar com uma expressão lamentável. Por favor, Lord Frey. Nunca pensei que diria isso, mas você poderia ir com calma. Multar. O homem, que esperava que Frey enfurecido lhe desse um soco, ficou perplexo quando Frey surpreendentemente concordou. Tenho uma quantia limitada de dinheiro para gastar. Eu estava planejando cortar de qualquer maneira. Oh, é assim? Enfim, entendido. Obrigado. O homem, que estava nervoso por um tempo, curvou-se apressadamente em gratidão quando Frey respondeu com uma expressão amarga. Ele. Você tem mais perguntas? No momento em que Frey estava prestes a sair do corredor com a raposa a reboque, ele olhou para o homem por um momento, virou a cabeça e perguntou enquanto o homem o seguia silenciosamente. Bem, eu quero, mas não é grande coisa. Apenas uma pesquisa simples. Um questionário? Conteúdo patrocinado. Sim, estamos realizando uma pesquisa de preferência entre os VIPs em relação aos escravos do mercado. Enquanto Frey franzia as sobrancelhas, o homem começou a fazer perguntas com um sorriso. Qual é o seu tipo favorito de escravo? Que raça? Faixa etária? Construir. Estou ocupado agora, então vamos fazer isso mais tarde. Ah, falando nisso, este aqui é um animal raposa, não é?
Quando Frei se afastou do homem que se aproximava com um brilho nos olhos, o homem voltou seu olhar para o homem-fera ao lado de Frei. Vamos ver. A julgar pelo formato e cor da cauda, é das montanhas do continente oriental. Uau, seu olhar perspicaz é realmente incrível. Tal espécime só aparece uma vez por década. Depois de deduzir rapidamente algumas informações apenas olhando para o animal, ele murmurou com uma expressão arrependida. Se eu a tivesse notado antes, teria feito dela um item exclusivo e utilizado para receber convidados, mas como ela já foi vendida, não há nada que eu possa fazer. Você também parece não saber tudo sobre esse lugar, não é? Claro que não. A escala deste lugar é tão grande. Embora eu tenha muito conhecimento nesta área, há limites para o que posso fazer. Sim, eu imaginei. Ao ouvir isso, Frei, que havia murmurado com uma expressão significativa, logo sorriu e disse: Não é nada. De qualquer forma, vou levar meu escravo recém-adquirido para passear. Divirta-se. A propósito, há uma área de descanso secreta para nobres em frente à sala de espera. Deixando para trás o homem que abaixou a cabeça, Frei começou a transmitir mensagens telepáticas enquanto evitava o olhar da raposa que continuava a encará-lo. Vocês todos ouviram isso? Mesmo o responsável não sabe tudo. Portanto, adapte-se com mais flexibilidade dependendo da situação. E não se esqueça da localização da área de descanso secreta. Mais uma vez, Frei transmitiu mensagens telepáticas a todos e começou a caminhar lentamente pelo corredor, apoiado na bengala. Humano. Enquanto Frei caminhava pelo corredor por um tempo, ele olhou para trás, para a raposa que o havia chamado com uma expressão confusa. Onde você está indo? Enquanto o animal raposa olhava silenciosamente para Frei e fazia uma pergunta, ele respondeu com uma expressão ridícula. Sua forma de se dirigir a mim é uma bagunça e você até se atreve a usar um discurso informal. Parece que você não tem consciência do seu lugar ou uma palavra minha e pronto. Não estou familiarizado com a língua do continente sul. Então, por favor, entenda. A raposa, que estava respondendo em voz baixa, de repente começou a engasgar quando Frei puxou abruptamente com força sua coleira. Se você não sabe, não deveria falar tão casualmente até se acostumar com isso. Tosse, engasgue. Eca. Enquanto o animal raposa agarrava sua garganta e chorava, Frei olhou para ela por um momento e então puxou suavemente a coleira para sinalizar para ela começar a andar. Humano. Eca. Enquanto eles avançavam novamente pelo corredor silencioso por um tempo, Frei virou a cabeça com uma expressão irritada ao ouvir a voz baixa do animal raposa mais uma vez. Você é destemido? Ou você quer morrer? Eu tenho uma pergunta. Olhando para Frei com um olhar intenso, o animal raposa perguntou com uma voz fria. Por que você faz isso? Esse tipo de coisa? O que? Inconscientemente, ela apertou ainda mais a lâmina brilhante escondida em suas mãos. Por que você comprou as crianças que estavam comigo? Até agora, seus instintos predatórios estavam totalmente despertados. Já faz um tempo desde a última vez que encontrei um escravo não treinado. Um escravo que permanece alheio à sua própria situação também é uma raridade. Vai ser divertido quebrar você. Responda-me, humano. Você está realmente perguntando por que não sabe? Conteúdo patrocinado. Com um sorriso de escárnio, Frei respondeu a ela. Vou trancar todos eles no meu porão e transformá-los em escravas sexuais. Você, especialmente sendo uma beleza rara, será exclusivamente minha. Eles são jovens. O que? Mais jovem que eu e ainda mais jovem que você. Seu aperto na lâmina escondida aumentou enquanto ela rosnava ameaçadoramente. Incapaz de sentir o peso da consciência. Naquele momento, Frei puxou com força a gola mais uma vez. Esta é minha chance. E esse era o momento que ela esperava desde que segurou a lâmina. Svi. Uf. Em um piscar de olhos, a lâmina estava apontada para a garganta de Frei.
Apesar de estar significativamente enfraquecida pela pulseira, ela usou sua agilidade única e a força da atração de Frei para criar seu próprio triunfo. Humano, não se mova. Tendo sucesso em sua rebelião, ela se pressionou contra Frei, que estava com uma expressão rígida, e começou a sussurrar com uma voz fria. Sua vida agora é minha. É assim mesmo? Sim. Então, você deve obedecer aos meus comandos. Ao ouvir suas palavras, Frei começou a sorrir. O que há de tão engraçado, humano? Não em nada. Apenas. Quando o animal raposa aumentou a pressão da lâmina contra sua garganta e perguntou por um motivo, Frei respondeu com um olhar divertido. É a primeira vez que um escravo me ataca. Acho isso um tanto intrigante. Você não consegue entender a situação? Humano. Você está agora. Independentemente disso, você não pode me machucar. Quando ele disse isso e alcançou a garganta dela, o animal raposa franziu a testa e tentou enfiar a lâmina levemente em seu pescoço, mas... A lâmina, que estava apontada com força para a garganta de Frei. Não importa quanta força ela exercesse. Não cedeu 1 centímetro. Por que é que... Você disse que minha vida é sua? O que é isso? Por quê? Ao ficar intrigada com o estranho fenômeno, ela começou a parecer confusa quando Frei, que havia estendido a mão em sua direção, começou a acariciar suavemente sua garganta. A pulseira que você está usando não está apenas imbuída de uma maldição enfraquecedora. Uma maldição? Isso mesmo. Além da maldição enfraquecedora, a pulseira também contém uma maldição de obediência a um ponto. Ao dizer isso, Frei sussurrou suavemente em seu ouvido. Não se mova e fique parado. Então, seu corpo congelou em um instante. A raposa, que lutava desesperadamente para se libertar da situação, logo percebeu que era inútil e olhou para a frente. Ele. E naquele momento ela começou a sentir medo pela primeira vez. Conteúdo patrocinado. O choque de ter um menino, que parecia não ser páreo para ela, acariciando suavemente seu pescoço indefeso. Do outro lado da mão, a coleira que apertava gradativamente começou a cortar o suprimento de oxigênio. Pela primeira vez em sua vida, ela experimentou o poder misterioso e arrepiante chamado mágica. Estas constatações levaram-na a compreender a verdadeira natureza da opressão pela primeira vez na sua vida. Não a opressão justificável e razoável imposta pelas regras da aldeia ou pelo controlo dos adultos, mas sim uma opressão violenta e irracional. O medo de ter que se tornar um brinquedo para o homem à sua frente pelo resto da vida, um medo que a tomou depois que ela fugiu da aldeia em busca de liberdade, foi suficiente para paralisar seu raciocínio. Eu me desculpe. O que? Eu cometi um erro, peço desculpas pelo meu erro. Então, por favor, pare agora. É por isso que ela até pediu desculpas ao humano, a quem ela secretamente desprezava em seu coração. Ele. Frei apertou sua garganta silenciosamente. Por alguma razão, ele não apertou ainda mais, mas simplesmente envolveu sua pequena mão em volta da garganta dela. Ele está insinuando que pode me matar a qualquer momento. No entanto, o significado oculto de sua ação, que ela adivinhou, apenas intensificou seu medo. Por favor, poupe. Como resultado, antes que ela percebesse, ela estava implorando a Frei com um soluço. Por favor, me poupe. Não importa o quanto ela se orgulhasse de ser um membro nobre da tribo das raposas e uma grande guerreira, o mal irracional que ela encontrou pela primeira vez no vasto mundo não era algo que um jovem animal raposa, que tinha sido adorado pelos aldeões e inexperiente nas provações da vida, poderia suportar. Uau! Ele. Como resultado, a raposa, que estava completamente consumida pelo medo, experimentava uma sensação de arrepio sempre que o toque de Frei roçava seu pescoço, como se sua garganta estivesse prestes a quebrar. E então, ela só poderia suportar o que parecia ser uma passagem de tempo eternamente silenciosa. Qual o seu nome? Depois do que pareceu uma eternidade para ela, Frei finalmente tirou a mão de seu pescoço e fez uma pergunta com voz suave. Mio. Tudo bem, Mio.
Você não fará isso de novo, certo? Ao ouvir essas palavras, Mil acenou com a cabeça apressadamente e Frei conduziu-a silenciosamente até a porta de uma sala. Espere aqui um momento. Onde é isso? Esta é minha sala de espera privada. É onde meus escravos capturados se reúnem. Com isso dito, Frei acariciou a cabeça de Mil e sussurrou: Eu irei buscá-la quando terminar meus negócios. Depois poderemos dar um passeio novamente e fazer todo tipo de coisas divertidas. Depois de terminar suas palavras, Frei empurrou-a para dentro da sala, sorriu brevemente e se virou. Deixada sozinha com os escravos que Frei havia adquirido, ela experimentou um breve momento de medo e desespero antes de olhar ao redor com cautela. Foi o mesmo para todos os escravos na sala. Porque todos foram submetidos a tratamento semelhante nas mãos de Frei antes de chegarem a esta sala. Apesar do fato de que havia alguns que eram mais fortes que Mil entre eles. Eu quero voltar para minha casa. Em tal situação, Mil experimentou sua impotência pela primeira vez e enterrou o rosto nos joelhos, tremendo silenciosamente. Foi o momento em que um broto que emergiu do solo com um sonho inocente de encontrar a liberdade estava prestes a ser pisoteado impiedosamente. Olá pessoal! Conteúdo patrocinado. Sem qualquer aviso ou aviso, Dmirka apareceu no meio deles, tendo recebido um sinal de alguém. Os escravos começaram a encarar o cavalheiro de terno que apareceu de repente. De fato, como esperado dele. Cada um deles é o mais forte entre suas raças. Satisfeito com suas reações, disse Dmirka: Serei direto. Com uma voz suave que ressoou por toda a sala, ele fez uma proposta. Eu ofereço a você o poder de derrubar este lugar. Ao ouvir essas palavras, os escravos fizeram uma expressão confusa e ele acrescentou calmamente: Mas em troca, junte-se ao exército do Rei Demônio. Em vez disso, junte-se ao exército do Rei Demônio. Sem chance. Quem é você para decidir isso? Depois de colocar a raposa Mil na sala de espera para recuperar o fôlego, Frei ouviu as palavras de Dmirka ecoando em sua cabeça, sorrindo e sussurrando. De qualquer forma, eles são caras bastante úteis, não são? Frei, encontrei uma maneira de remover a magia de autodestruição das coleiras dos escravos. Venha aqui por um momento. A mensagem telepática de Irina ressoou em sua cabeça. Eu tenho quebrado isso com a magia das estrelas até agora? É mesmo possível? Apenas enviando magia para seus colarinhos, funcionou? Enquanto coçava a cabeça, Frei disse. Todos reportem. Há alguma anomalia ou variável perceptível no momento? Ele então enviou uma mensagem telepática para todos. Esta é Cania. Sem problemas aqui. A propósito, mestre, é mesmo verdade que a garota não é uma sub-heroína? Não tenho certeza, tenho me concentrado na restauração mágica. Aqui é Clana, temos um problema. Logo, com os olhos fechados, Frei ouviu atentamente as mensagens telepáticas e começou a franzir a testa ao ouvir as palavras de Clana sobre a existência de um problema. O comandante dos Cavaleiros Reais e o comandante dos Cavaleiros Sagrados apareceram. O que? O que eu fiz de novo? Mas então ele ouviu as palavras dela e fez uma expressão de alívio. É natural que os dois que estão cegos pelo recente afluxo de talentos apareçam aqui. Eles provavelmente estão tentando escolher escravos fortes. Mas. Deixe-os em paz. Eles vieram apenas para observar. E eles não são fortes o suficiente para causar qualquer retrocesso em nossos planos. Respondendo calmamente, Frei começou a se afastar, cantarolando uma música. Há mais uma variável. De repente, ele parou e congelou. Não se surpreenda, agora mesmo, neste lugar. Eu sei. Dentro de sua linha de visão. Frei. Sua pessoa desprezível, perversa, astuta, humilde, desprezível e má. Eu posso ver isso agora. Uma enorme variável chamada Ferloche estava se aproximando. Eu definitivamente vou te matar hoje. Naquele momento, ninguém sabia como essa variável impactaria a situação. Montar.
Conteúdo patrocinado. Frei. Onde você está indo? Frei. Naturalmente, ele tentou redirecionar seus passos e sair do corredor. Porém, naquele momento, Ferloche, com os braços cruzados, começou a gritar bem alto. Droga, de todos os lugares. Se fosse um corredor movimentado e cheio de gente, ele poderia facilmente ter escapado, mas esse lugar em particular era um corredor silencioso, onde normalmente não vinham muitas pessoas. Servia como área de espera para escravos, e as pessoas geralmente não vinham aqui até o final do mercado. Por que você está aqui? Eu vim para te parar. É óbvio que você vai realizar algum esquema sujo aqui. Como você sabia que eu estaria aqui hoje? Você acha que eu não descobriria? Da última vez, este foi o lugar para onde você me trouxe. Você definitivamente tinha um esquema pré-planejado naquela época. Quando Ferloche disse isso, ela me olhou ameaçadoramente. Você percebeu isso? Eu não sou bobo. Ao dizer isso, ela começou a sorrir com orgulho. Olhei calmamente para Ferloche e franzi a testa, e então fiz outra pergunta. Mas como você sabia que eu estaria aqui hoje? O que você quer dizer? Só poderia ser hoje. Por quê? Porque hoje é o dia em que o mercado está aberto. Ao ouvir isso, minha carranca se aprofundou. Este mercado permanece aberto por uma semana. Depois de uma semana de compras, os escravos são embarcados todos de uma vez. Suspiro. Ferloche pareceu momentaneamente nervosa ao ouvir isso, mas logo coçou a cabeça e falou. Bem, isso é verdade? Mas de qualquer forma, não importa, já que te conheci aqui. Você devia ter certeza de que eu estaria tramando alguma coisa hoje, hein? Ao dizer isso a ela, lentamente retomei a caminhada e abri a boca. Então, você veio me guiar para o caminho certo? Há alguns dias, recebi um aviso de Serena. Ela disse que seria melhor não provocar Ferloche, se possível. As palavras de Serena nunca estiveram erradas, então desta vez eu pretendia seguir seu conselho também. Porém, depois de ler a carta que Ferloche me enviou, não pude mais me conter. Certo. Você vai quebrar sua promessa? Pare de cometer mais ações. Promessa. Fizemos uma promessa da última vez. Vai fingir que nem sabe agradecer? Não há necessidade de mais discussões. Venha me encontrar esta noite. Conteúdo patrocinado. Ferloche Estelade. A mesma mensagem oculta de antes, Write para THO estava escondida verticalmente, meio semelhante à mensagem secreta que foi deixada no diário da última vez. E o momento da mensagem foi exatamente quando recebi uma penalidade por revelar minha identidade à Clana. Não foi uma estranha coincidência? Ah, não chegue mais perto. 1. Ao me aproximar de Ferloche, contemplando esses pensamentos, ela ficou um pouco tensa, mostrando uma expressão nervosa e levantando as mãos. Se você chegar mais perto, presumo que está tentando me machucar e atacarei. Enquanto eu a observava se preparar para atacar em sua pose estranha de sempre, minha mente divagou. De qualquer forma, preciso me livrar dela agora. Descobrir seus segredos seria bom, mas minha principal prioridade agora era completar a missão para libertar o mercado de escravos. Se Ferloche se tornasse um obstáculo, a já difícil missão se tornaria ainda mais desafiadora. E apesar de provocá-la involuntariamente, Ferloche não demonstrou reação. Eu sabia porque estava me concentrando em suas expressões faciais e tremores nos olhos. Então, não havia necessidade de antagonizá-la desnecessariamente nesta situação. Se eu seguisse as palavras de Serena, coisas boas aconteceriam mesmo enquanto eu dormisse. Clique. Depois de terminar meus pensamentos, comecei a manipular cuidadosamente a bengala que segurava. Uau! De qualquer forma. Me siga. Vamos sair deste lugar nojento e vil, para que você possa se arrepender e eu possa lhe dar uma resposta adequada e Naquele momento, uma fumaça espessa começou a sair da cana. O design de Serena combinado com a magia dos outros três, nem mesmo Ferloche seria capaz de lidar com isso.
O refinado mana escuro de Cania fluindo da bengala como uma arma final começou a envolver os arredores. É claro que desapareceria rapidamente sob o esmagador poder sagrado de Ferloche, mas contanto que pudesse cegá-la momentaneamente, não haveria problema. Onde você está? Freya. Que tipo de magia você usou desta vez? Ferloche provavelmente irá se livrar dos rastros sozinha. Embora fosse magia negra que as pessoas hesitavam em usar em locais públicos, considerando a personalidade de Ferloche, ela faria questão de se livrar dela completamente. Então, deve haver tempo suficiente para escaparmos. Sr. F. Frey. Como vai você? Estou bem. Pensando nisso, desci rapidamente as escadas próximas, respondi brevemente ao saudante capitão da guarda e tentei me misturar à multidão, mas... com licença. Você viu algum intruso por acaso? Intrusos? Sim. Quando verifiquei a entrada, todos os guardas estavam inconscientes. Acontece que todos foram nocauteados com um único soco. Parei no meio do caminho ao ouvir as palavras do confuso capitão. Então, estamos procurando por eles, mas você encontrou alguma pessoa suspeita? Eles estão no andar superior. Com licença. Conteúdo patrocinado. Sorrindo maliciosamente para ele, comecei a falar em tom sério. A julgar pelas suas ações, eles parecem ser bastante habilidosos, por isso seria sensato reunir o máximo de guardas possível. Não vá sozinho e seja pego. Sr. F. Frey. Apesar das aparências, sou bastante habilidoso. A expressão do capitão parecia ligeiramente magoada com minhas palavras. Com uma força de 7,3 e mana de 3, Ferloche venceria com apenas um movimento de seu dedo. No entanto, aos meus olhos, parecia apenas uma birra infantil. Pare de perder tempo e reúna seus subordinados e prenda-os rapidamente. Caso contrário, irei à autoridade máxima e reclamarei pessoalmente. Sim, entendido. Quando eu disse isso com os olhos arregalados, o capitão abaixou a cabeça com uma expressão séria e correu apressadamente para algum lugar, murmurando para si mesmo. Droga, minha sorte tem sido terrível ultimamente. Bem, isso é o que acontece quando você tem a moeda do infortúnio. Relembrando a moeda do infortúnio que eu havia dado a ele há muito tempo, um leve sorriso se formou em meus lábios enquanto eu me fundia perfeitamente na multidão agitada, imersa em pensamentos. Na verdade, isso pode ter dado muito certo. Embora minha mente tivesse ficado em branco ao encontrar Ferloche, agora percebi que essa situação poderia realmente funcionar a nosso favor. A fonte do poder transcendente de Ferloche estava na bênção do Deus Sol, que lhe permitiu liberar sua força transcendente exclusivamente em situações individuais. Portanto, se várias pessoas enfrentassem em um corredor estreito, poderiam nos ganhar algum tempo, até certo ponto. É claro que, dado o poder sagrado de Ferloche, orientado para a defesa, ela não seria prejudicada por aqueles com habilidades tão modestas. Em outras palavras, tanto Ferloche quanto os guardas seriam amarrados ao mesmo tempo. Vou informar a todos. É esperado um confronto entre Ferloche e os guardas no corredor próximo à sala de espera dos escravos. Devido a isso, a segurança será ligeiramente enfraquecida. Com um sorriso simpático, enviei uma mensagem e comecei a remexer discretamente em meus pertences. Sou o comandante da unidade de combate, atualmente a caminho da sala secreta com outros oficiais de combate. Podemos esperar aqui um pouco. Eu sou o estrategista do exército do Rei Demônio, Lemerno. Como você disse, senhor, a segurança diminuiu. Devo fazer meus subordinados lidarem com guardas adicionais? Oficiais de combate, aguardem mais instruções em sua localização atual. Lemereno, só na medida em que não cause comoção. Proceda com muita discrição. Tendo transmitido a mensagem e dado as ordens necessárias, logo murmurei com um sentimento sutil. Isso realmente parece que me tornei o Rei Demônio, hein? No ciclo anterior, quando tive que bajulá-los, resolvi firmemente derrubá-los quando chegasse a próxima rodada. Mas agora, recebendo sua reverência e até mesmo dando-lhes ordens, parecia um pouco estranho. Mesmo assim, devo fazer uso deles enquanto posso.
Embora minhas emoções estivessem um pouco confusas, assim que concluí que era melhor usá-las até não poder mais e depois me desfazer delas, minha mente ficou tranquila novamente. Uau! Com uma expressão calma, eu disse: tudo bem, então. Vestindo cuidadosamente o manto do engano no meio da multidão agitada, murmurei para mim mesmo: é hora de conhecer nossa princesa. Chegou a hora de resgatar a negligenciada princesa demoníaca, que estava em cativeiro há várias semanas. Ah, ah! Ai, minha cabeça! Conteúdo patrocinado. Como Frei vestiu o manto do engano e correu em direção ao seu destino. Espere, o que está acontecendo? Os guardas estacionados na entrada do mercado de escravos sentiram uma dor intensa na cabeça e se levantaram. Irmão, o que está acontecendo? Eu não sei, cara. Será que cochilamos de novo? Os guardas, que geralmente eram repreendidos pelo capitão por cochilar, começaram a entrar em pânico, pensando que haviam adormecido novamente. Não acho que seja isso. O que está acontecendo então? Seus olhares congelaram em choque enquanto testemunhavam a cena se desenrolando ao seu redor. Não tenho certeza do que é, mas algo definitivamente aconteceu. Foi porque eles viram seus companheiros guardas inconscientes na frente deles, espumando pela boca. Você consegue pensar em algo que possa ter causado isso? Ah, pensando bem. Quando o perplexo guarda se virou para o colega, ele começou a falar com entusiasmo, batendo palmas. Estávamos abrindo a porta para uma mudança de turno quando aquele cara ali veio voando em nossa direção. Certo, isso aconteceu. Os dois começaram a discutir sobre o guarda corpulento que estava deitado na frente deles. Mas ele não tem mais de 120 quilogramas. Como alguém como ele voou? Não tenho certeza. Mesmo que ele se lançasse, ele não deveria ser capaz de voar tão alto. Mas não importa o quanto falassem sobre isso, não conseguiam definir o motivo. Estalar. Sênior, recebemos uma chamada de rádio. Ah, droga. Parece que teremos outra bagunça. O guarda sênior, que coçava a cabeça, pegou o rádio em meio à comoção. Emergência, temos uma emergência. Todos os guardas, reúnam-se imediatamente no corredor perto da sala de espera dos escravos. O que? Ao ouvir a mensagem, o guarda ficou novamente surpreso. Estamos em combate com um intruso que derrubou nossos guardas. Várias vítimas. Precisamos de apoio imediato. De jeito nenhum, um intruso, isso é impossível. Poderia ser um monstro que se infiltrou. De outra forma. Embora fossem mercenários renomados contratados para formar a força de segurança, não conseguiram determinar a verdade, pois suas vozes eram urgentes. O intruso é uma menina. Uma garota com cabelos e olhos brancos. Uma garota? A situação atingiu o seu clímax quando a rádio revelou a identidade do intruso. Você deve estar brincando, certo? Como uma garota poderia dominar mercenários que vêm aprimorando suas habilidades há décadas? É estranho. É definitivamente a voz do capitão, mas não parece que ele está bêbado ou algo assim. Enquanto hesitavam, incapazes de tomar uma decisão. Conteúdo patrocinado. Plod. Passos soaram nas proximidades. O que é isso? É uma menina. Ei, pare. Estreitando os olhos, os dois guardas focaram na figura que se aproximava de uma garota sorridente. Eles tentaram apontar suas armas para ela e ordenaram que ela parasse. O que você disse? Isto foi um erro enorme. O que você acabou de dizer? Irmão, o que está acontecendo com ela? Enquanto os olhos da garota brilhavam enquanto ela estava parada, os guardas foram dominados por emoções que nunca haviam experimentado antes. Medo avassalador. Admiração e sensação de estar totalmente dominado. Isso os lembrava de enfrentar uma onda colossal no vasto oceano, um vulcão em erupção diante de seus olhos ou um enorme furacão surgindo do nada. Diante da garota, que mais parecia uma força viva da natureza do que humana, os dois sentiram uma emoção desconhecida. Eca!
Inconscientemente, eles fizeram xixi nas calças. Que patético! Lançando um olhar desdenhoso para eles, a garota simplesmente passou entre os guardas. Seus olhos estavam brilhando em vermelho rubi até então. Foi o momento em que o verdadeiro rei demônio Ruby realmente se revelou ao mundo. O que acabamos de ver? Não sei. Ao vê-la, os dois guardas tremeram de medo por algum tempo. Uau! O que é isso agora? Quando outra garota apareceu vestida com uma túnica preta, os guardas estremeceram de medo novamente. Caramba! Ainda assim, eles não sentiam o mesmo terror de antes, então os guardas tentaram invocar suas armas ou lançar feitiços em desespero. Clang! No entanto, depois de ouvir o som alegre de um estalar de dedos, suas armas e círculos mágicos se despedaçaram, deixando-os completamente sem palavras. Este é o Amantádio. Mas ainda assim, um círculo mágico pode ser quebrado assim. Isso é possível? Quando Glar entrou no mercado também, os dois guardas, que ficaram pasmos por um tempo, sussurraram um para o outro. Aquela chamada de rádio de antes, deve ser verdade. Sim, parece que sim. A escuridão e a luz convergiam no mercado de escravos. Flex. Conteúdo patrocinado. No último andar da casa de leilões, numa área fortemente vigiada. Isso é um demônio de verdade? Meu Deus! Com aqueles chifres, olhos vermelhos e até cauda preta. Deve ser um demônio de verdade. Inacreditável, agora eles até vendem demônios como escravos. Que surpresa! Uma grande multidão se reuniu em torno de uma cela específica. Claro, é um demônio de verdade. Verificamos minuciosamente e possui poder demoníaco roxo. No meio da multidão, um guia com bigode movimentado apresentou a mercadoria aos espectadores com voz confiante. Durante as últimas centenas de anos, os demônios que ocultaram sua existência nos continentes ocidental e oriental revelaram-se aqui hoje. Enquanto o guia falava, o olhar das pessoas mudou para os rostos aterrorizados dos meninos e meninas que inconfundivelmente assumiam a forma de demônios, amontoados. Como podemos comprá-los? Existe garantia? Como foi conduzido o processo de verificação e quem esteve envolvido? Ouvi dizer que os demônios são poderosos e perversos, mas eles foram devidamente domesticados? Embora os demônios parecessem bastante lamentáveis à primeira vista, os espectadores, fascinados, bombardearam o guia com perguntas. Para os nobres que apostavam suas vidas na raridade e no luxo, os demônios nada mais eram do que bens valiosos. A garantia está garantida. Embora não possamos confiar a verificação à Torre Mágica por razões de segurança, o processo de verificação foi conduzido por um grande mago do continente ocidental e um grande feiticeiro do continente oriental, e eles confirmaram isso. Então, o certificado de garantia. Claro, há um certificado de garantia. Antes de comprar, mostraremos o certificado processado magicamente para verificação. Assim, o mercado de escravos e o guia ficaram emocionados. Ao apresentar demônios, o mercado de escravos ganhou uma atenção sem precedentes e eles obtiveram lucros maiores do que nunca. O guia ficou exultante devido aos bônus e vantagens inimagináveis que receberia se vendesse os demônios com sucesso. E é verdade que os demônios são poderosos e perversos. Mas não se preocupe. Os magos que participaram do processo de verificação lançaram pessoalmente feitiços de obediência sobre eles. Mas e se eles ainda se recusarem a obedecer? Eu prefiro os submissos. Na verdade, acho que um mais dominante seria melhor para mim. De alguma forma, parece mais satisfatório assim. Graças a isso, o último andar vibrava com uma atmosfera aquecida. A rara transação que satisfez tanto o mercado de escravos quanto os participantes estava se desenrolando com sucesso. Para quem tem preferências diversas, dividimos os demônios em 2 grupos. Você pode escolher entre demônios submissos e rebeldes. Claro, a quantidade é limitada, então é incerto se você pode fazer uma escolha ou não. Os infelizes daquele lugar eram os demônios que, sem saber da situação, eram vendidos e humilhados. Simultaneamente, eles eram a antiga família real que já foi a esperança do reino das nuvens.
Eu vou comprar. Quanto eles custam? Espere, eu cheguei aqui primeiro. O que você está falando? Cheguei antes de você. A atmosfera no último andar tornou-se momentaneamente harmoniosa enquanto os compradores ansiosos tentavam comprar os demônios. Suspiro, não importa quem chegou alguns minutos antes. Não estamos todos cientes das regras aqui? A atmosfera se acalmou com as palavras de alguém. Sim, está correto. A pessoa que oferecer o preço mais alto reivindicará a propriedade do escravo. Essa é a regra absoluta do nosso mercado de escravos. Conteúdo patrocinado. O guia, sorrindo para os participantes, abriu bem os braços e declarou: atualmente, todos esses demônios foram comprados. O que? O que você quer dizer? Ao ouvir isso, os nobres recém-chegados começaram a franzir a testa. Oh, parece que os VIPs os monopolizaram novamente. Bem, não é como se aqueles VIPs não os comprassem. Os visitantes frequentes, conhecedores das regras do mercado, começaram a suspirar e a trocar histórias. Como são VIPs, certamente os compraram a preços exorbitantes. Vamos juntar dinheiro novamente desta vez. Vamos fazer isso, vamos comprar primeiro e decidir depois. Parece que terei que me contentar com um escravo diferente novamente. O guia, que sorria avidamente para eles, logo começou a ler o papel que tinha nas mãos. Então, anunciarei os preços aqui mesmo. O que? Você não está distribuindo uma declaração? Não há necessidade. O preço de todos esses escravos é o mesmo. Com um sorriso, o guia revelou o preço. Ao ouvir o preço, todos no último andar ficaram em estado de choque. Por que é tão caro? Você anunciou o preço errado? Mesmo que sejam demônios. Quem diabos poderia pagar? O preço era tão exorbitante que mesmo para os demônios era inacreditável. Se for um VIP pagando um preço tão absurdo, só pode haver uma pessoa. É Frei de novo, aquele pirralho mimado? Droga, ele varreu tudo da última vez também. Em meio ao clima de choque, os nobres que já conheciam o mercado começaram a fofocar sobre Frei. Bem, o que podemos fazer? Eles estão comprando com seu próprio dinheiro. Vamos juntar mais dinheiro. Talvez ainda possamos conseguir um ou dois se tivermos sorte. Mas esse breve momento de demissão passou rapidamente. A raridade dos escravos demoníacos era tentadora demais para desistir. Devemos juntar mais dinheiro também. Não posso evitar. Eu esperava comprar pelo menos um, mas nesse ritmo perderei toda a minha fortuna. Até mesmo os nobres que estavam prestes a desistir e partir decidiram se unir devido à sua teimosia. Aqueles malditos pirralhos, essas crianças são. E no meio da cena, uma jovem cerrou os dentes silenciosamente enquanto observava. Eles não são apenas mercadorias. Conteúdo patrocinado. Ela era o membro mais jovem da família real do Reino das Nuvens que se tornou escrava. Princesa Aishi. Frei, seu canalha barato. Graças a Frei, que comprou toda a sua família diante de seus olhos, a princesa Aishi do Reino das Nuvens se preparou mentalmente. Ela concederia todos os seus desejos e obedeceria a todos os seus comandos. Não importa o quão humilhante fosse, ela suportaria isso para de alguma forma salvar sua família ameaçada de ser vendida como escrava. E se ele ainda se recusasse a negociar, ela planejava ameaçá-lo com a maldição que lançara sobre Frei. Claro, já que a maldição colocada sobre si mesma era de fato uma verdadeira maldição, ela pretendia adiá-la até o último momento. No entanto, pelo menos, ela nem teve a chance de conhecer e conversar com Frei, muito menos de negociar com ele. Eu deveria ter tido a chance de negociar. A razão era simples. Frei ignorou deliberadamente todas as suas tentativas de contatá-lo. Cada vez mais ansiosa, ela até perguntou sobre o paradeiro dele na Sunrise Academy, mas a única notícia que recebeu foi que ele havia desmaiado repentinamente. Inicialmente, ela ficou apavorada, pensando que era a maldição que ela havia lançado, mas lembrando que a maldição era para congelar lentamente seu coração, Aishi finalmente chegou a uma conclusão.
Frei estava evitando conhecê-la intencionalmente. Não se preocupem, crianças. Eu vou te salvar em breve. Como resultado, Aishi não teve escolha a não ser abandonar seus planos de negociar com Frei e tomar uma decisão. Você finalmente decidiu usar seu poder novamente? Neste lugar hoje, ela despertaria o poder que lhe foi conferido pela voz interior que a atormentava desde a infância. O poder que ela jurou nunca mais usar. Só mais uma vez, vou despertá-lo. Não é porque cedi às suas palavras. É minha escolha, minha vontade. É assim mesmo? Já que estou usando apenas uma vez para proteger minha família, não pense em mais nada. Claro, é isso que você pensa. Ignorando a voz zombeteira em sua cabeça, Aishi respirou fundo. SHHH. Emitindo uma aura roxa profunda de todo o seu corpo. Ela começou a extrair o poder da raça demoníaca que ela havia selado por muito tempo. Se eu conseguir sobreviver a isso. Ela murmurou com uma voz quase inaudível. Com certeza vou matar Frei. Ela amaldiçoou Frei, que trouxe a situação a este ponto. Bem, mesmo se eu morrer aqui, ele morrerá da maldição de qualquer maneira. Antes que ela percebesse, ela deu o primeiro passo no caminho da corrupção que sua voz interior desejou tão desesperadamente por tanto tempo. Conteúdo patrocinado. Eu vou comprá-los. Isso foi até que uma voz clara soou do último andar. Cliente. O que você acabou de dizer? Você não me ouviu? Eu disse que comprarei todos os escravos. Quando o homem de manto rompeu a multidão e subiu no palco, murmúrios se espalharam pela sala. O que? Aishi, que se transformou em um demônio para salvar a todos, olhou fixamente para a cena que se desenrolava diante dela. É assim mesmo? Então, qual escravo você gostaria de comprar? Enquanto isso, o guia, que também estava olhando fixamente para ele, rapidamente recuperou a compostura e sorriu ao fazer a pergunta. Embora Frei tivesse feito a compra por um preço exorbitante, era uma quantia que um nobre imperial rico poderia pagar se estivesse preparado para suportar perdas substanciais. É claro que a probabilidade de sangrar suas finanças era alta, mas ainda havia uma possibilidade. A guia voltou a falar, zombando interiormente da figura borrada diante dela. Aquele escravo ali é rebelde, mas tem olhos fofos, e o outro escravo é. Vou comprar todos eles. Com licença. Ela interrompeu sua explicação e olhou fixamente para o homem enquanto ele continuava falando. Não apenas um, eu disse que comprarei todos. Lançando um rápido olhar para o guia atordoado, para os nobres e para Aishi, que observava a situação de longe com olhos trêmulos, ele disse. Pelo dobro do preço original. Ele fez uma declaração chocante que enviou ondas de choque não apenas pelo último andar, mas por todo o mercado de escravos. É suficiente assinar aqui? Em meio à atmosfera de choque, o homem assinou calmamente a fatura magicamente encantada. Bem, então, adeus. Ele se despediu rapidamente e imediatamente deixou o local. O que? Ele realmente comprou todos eles? É impossível, não tem como ele ter tanto dinheiro. Mas essa fatura não teria permitido que ele assinasse se não tivesse dinheiro suficiente na conta, certo? Em resposta a este evento sem precedentes, a multidão reunida começou a conversar alto. Espere, só um momento. Aishi saiu apressadamente para seguir o homem de manto. Sede, você está copiando? Temos uma emergência. Um indivíduo não identificado acaba de comprar todos os demônios. O guia contatou discretamente a Sede. Isso atrapalhará nossos planos? Conteúdo patrocinado. Emergência, emergência. Temos um intruso não identificado no corredor da sala de espera e eles estão tentando descer. O capitão da segurança caiu. Todos os funcionários, reúnam-se no corredor. Esta é a Sede. Atenção a todos os funcionários. As comunicações com os guardas do mercado foram abruptamente interrompidas. Precisamos descobrir rapidamente o que está acontecendo. Eu vi.
Vi algo tão assustador que nem consigo explicar, e uma garota que poderia destruir tudo com apenas um toque de dedo. Pessoal, evacuem o mercado imediatamente. O que diabos está acontecendo? O mercado de escravos já estava mergulhado no caos. Como eu disse, o café aqui é muito bom. O homem não identificado que comprou todos os demônios e recebeu um novo status VIP estava sentado na sala de espera VIP, fazendo uma pausa. Com licença. Alguém entrou apressadamente em seu quarto. Você não pode estar fazendo isso. Meu Deus, por falta de pessoal de segurança, esse tipo de acidente. Aishi, que havia contornado a segurança reduzida devido ao caos que se espalhava pelo mercado, entrou na sala do homem que comprou todos os demônios. Estou bem, então todos saiam. Oh, obrigado. Os seguranças, temendo serem responsabilizados pela sua proteção inadequada, fecharam os olhos com força. Enquanto o homem falava com calma, eles soltaram um suspiro coletivo de alívio e saíram. Tenho algo que quero falar. Primeiro, sente-se. Depois de mandar todos os seguranças saírem, o homem interrompeu as palavras de Aishi e apontou para o sofá à sua frente. Eu sei quem você é, princesa do reino das nuvens. Assim que ela se sentou no sofá, o homem se inclinou e sussurrou baixinho enquanto apoiava o queixo na mão. O que você está falando? Estou bem ciente de que você e sua família real são meio demônios. Então, vamos deixar de lado histórias desnecessárias e focar apenas no ponto principal. O homem sussurrou novamente em tom baixo para Aishi, que tentou negar suas palavras, e então começou a encará-la atentamente. O que você quer? É simples. Sentindo-se mentalmente encurralada e talvez considerando o seu último raio de esperança, Aishi perguntou com a voz trêmula. Empreste-me seu armário. Perdão. O homem não identificado de manto, Frei, disse. Deixe-me bancar o herói. Ele respondeu com um sorriso refrescante. Meu senhor, essa é a mulher? Aquele que congelou seu coração? Seu idiota, você enlouqueceu. Você já está lutando, e o que será de você se, em vez disso, enfrentar essa terrível maldição? O reino das nuvens, certo? Sim, eu definitivamente me lembrei. Definitivamente. Em sua cabeça, vozes frias continuavam a ecoar. Coração congelado. Conteúdo patrocinado. Trata-se de se tornar um herói? Aishi perguntou com a voz trêmula ao ouvir minhas palavras. Sim, trata-se de ser um herói. Enquanto eu repetia a minha resposta, ela ficou com uma expressão confusa. De qualquer forma, o que isso tem a ver com um armário? Eu já sei que você preparou um feitiço de fuga no gabinete para ajudar os membros da família real a escapar. Percebendo que ela estava tentando mudar de assunto, mais uma vez mostrei meu conhecimento para ela, fazendo com que seu rosto ficasse pálido. Quem é você? Como você sabe de tudo isso? Minha identidade é importante ou sua família é mais importante? Eka. Mas ela não conseguiu argumentar contra minhas palavras. Estava de acordo com sua personagem, desprezando sua aparência demoníaca enquanto se esforçava para proteger sua família. Como posso confiar em você? Depois de hesitar um pouco, Aishi finalmente perguntou com uma expressão tímida. Você não tem escolha a não ser confiar em mim. Você confiaria em mim se eu lhe mostrasse que você comprou, sem saber, um monte de demônios inúteis? Mais ainda. Se for esse o caso, não me importo de fazer um contrato mágico. Eu a tranquilizei e tirei do bolso um pergaminho que havia preparado com antecedência. Por favor, verifique isto. Ela pegou o pergaminho com um olhar cauteloso e examinou-o, logo mostrando uma expressão estupefata no rosto. Isso não foi adulterado? Por que você pensaria isso? Por quê? O contrato é muito favorável para mim e muito desvantajoso para você, não é? Dizendo isso, Aishi silenciosamente começou a lançar um feitiço de detecção no pergaminho em suas mãos. É real? Logo depois, ela descobriu facilmente que era realmente real e murmurou com uma voz confusa. O que?
Aishi parecia confusa e hesitante diante de mim, evocando um sentimento de pena. Bem, até agora, os contratos que ela viu ou fez sempre foram tratados desiguais com outros países. Provavelmente foi um choque para ela ter encontrado alguém em uma posição superior oferecendo condições contratuais tão desfavoráveis para si. Então, você está dizendo que ajudará a família real a escapar daqui se eu lhe emprestar o gabinete? Sim. Conteúdo patrocinado. O que tem para você? Isso não é da sua conta. Olhando cautelosamente para mim, Aishi perguntou. O que você vai fazer com o gabinete? Você tem alguém que precisa contrabandear também? Vou libertar todos os escravos. O que? Ao ouvir minha declaração inesperada, ela involuntariamente levantou a voz. O que você está? Eu preciso da magia que você preparou para fazer isso. Espere um minuto. Enquanto eu falava suavemente com ela, Aishi começou a falar apressadamente. Essa magia ainda não está completa. Então, mesmo se você tentar usá-lo, não terá nenhuma utilidade. Isso não é um problema. Eu dou conta disso. Aishi ficou com uma expressão confusa ao ouvir minha resposta calma. Na verdade, não sou eu quem está resolvendo. Na minha vida passada, o plano dela para resgatar a família real falhou. Foi porque ela não conseguiu completar a magia de teletransporte espacial que lançou no gabinete. Então, em vez de usar o gabinete, ela recorreu ao ataque ao mercado de escravos em sua forma demoníaca, o que a levou à corrupção. Mas é Irina quem está resolvendo desta vez. No entanto, as circunstâncias mudaram. Se fosse Irina, que tinha um talento genial na operação e análise de magia, ela certamente conseguiria completar a magia de teletransporte no gabinete. Claro, Dmir Khan, o segundo em comando do exército demoníaco e uma autoridade em magia espacial, também era capaz de se teletransportar, mas ele teve um papel diferente nesta operação. Então, o plano era aplicar a magia espacial rudimentar preparada por Aishi, embora não fosse tão boa quanto a magia de Dmir Khan. O que diabos está acontecendo? Pensando nisso, Aishi assinou o contrato com uma expressão pálida. É isso. Obrigado. Ao olhar para ela, imediatamente peguei o contrato assinado e me levantei da cadeira. Bem, irei embora agora, já que tenho uma montanha de trabalho para fazer. Espere, ainda tenho dúvidas. Quando eu estava prestes a sair da sala atrás de Aishi, virei levemente a cabeça ao ouvir seu grito desesperado. Qual é o seu motivo para fazer tudo isso? Mais uma vez com essa pergunta? Eu devo saber. É a única maneira de ajudá-lo com tranquilidade. Conteúdo patrocinado. Com um leve sorriso, comecei a apresentar as desculpas que havia preparado, respondendo a Aishi, que ainda me olhava com desconfiança. A primeira razão é que desejo negociar com o seu reino. Troca? Aishi inclinou a cabeça, intrigada com minhas palavras. Ouvi dizer que todos os membros da realeza do Reino das Nuvens, exceto o rei, têm autoridade igual para evitar lutas pelo poder. Sim, você está muito bem informado. Nesse caso, você também deve ter alguma autoridade. Talvez isso incluísse os direitos comerciais exclusivos ou ponto. Enquanto eu fingia ignorância e dizia isso, Aishi assentiu baixinho e depois falou com uma expressão sombria. Se é isso que você quer, posso incluir isso no acordo do gabinete. Mas nosso reino está tão empobrecido que mesmo se negociarmos, na verdade perderemos. Você pode adicionar isso ao contrato agora? Pessoalmente, por sua própria mão, princesa. Quando eu a interrompi e falei diretamente, Aishi suspirou e colocou a mão no contrato. Eu te avisei. Os direitos comerciais exclusivos podem não ser tão gratificantes quanto outras compensações. Eu não preciso de mais nada. Enquanto observava Aishi acrescentando os termos do contrato com suas próprias mãos, sorri silenciosamente e pensei comigo mesmo. Não preciso mais me preocupar com dinheiro. Não demoraria muito para que uma enorme mina de cristal mágico fosse descoberta abaixo do Reino das Nuvens. Não apenas uma mina de cristal mágico comum, mas uma mina em grande escala contendo cristais mágicos raros.
Como resultado, o empobrecido reino das nuvens se tornaria uma nação poderosa, controlando o continente. Então, se eu usar os direitos comerciais exclusivos ou para estabelecer um negócio relacionado à mina de cristal mágico, não haveria nenhuma dificuldade financeira até que chegasse o momento decisivo. É claro que, com o meu envolvimento, eu poderia proteger o reino de futuros desordeiros que olhassem para a mina, e seria uma situação ganha-ganha para o reino. Bem, se é isso que você quer, não posso me opor. Então, esse é o único motivo? Eu não mencionei que esse foi o primeiro motivo? Claro, há outro motivo. Com isso, peguei silenciosamente uma xícara de café da mesa, senti seu aroma e continuei. A segunda razão é que guardo rancor pessoal do Império e de Frei. Os olhos de Aishi começaram a brilhar com minhas palavras. Se eu arruinar este mercado de escravos, que é claramente influenciado pela família real do Império e pela Ordem, isso seria definitivamente um golpe significativo para ambos os grupos de poder. Não seria uma boa coincidência? Sim, seria. Além disso, Frei sofrerá de uma forma ou de outra porque desta vez comprei todos os escravos. Ao contar a ela a história do Império e minhas próprias lutas, senti uma emoção ligeiramente peculiar crescendo dentro de mim. Como resultado, o cenário está montado para eu controlar o Império através do poder financeiro. Você é mais assustador do que eu pensava. Quando terminei de falar, Aishi, que estava olhando para mim com menos suspeita do que antes, logo perguntou com uma expressão curiosa. Mas se você não se importa que eu pergunte, qual é exatamente o rancor? Se as coisas correrem como espero, provavelmente formaremos um importante relacionamento colaborativo no futuro. Podemos discutir isso lentamente então. Conteúdo patrocinado. Tudo bem. Como nosso tempo estava acabando, evitei sua pergunta e ela assentiu calmamente. Logo depois, ela abriu a boca com uma expressão significativa. De qualquer forma, não há dúvida de que você guarda rancor de Frei? Está correto. Nesse caso, devo ajudá-lo? Com licença. Fiquei surpreso com sua oferta inesperada e ela falou com uma expressão fria. Neste momento, transferi temporariamente minha maldição, coração congelado, para ele. Ah! Franzindo a testa por um momento, olhei para Aishi e finalmente entendi o que ela estava tentando dizer. A maldição do coração congelado congela lentamente o coração, e a única maneira de acabar com a maldição é transferi-la para outra pessoa. Que terrível! Sofro com essa maldição desde que era criança, então sei em primeira mão o quão aterrorizante ela pode ser. Com isso, Aishi sorriu friamente. Não é uma maldição que alguém tão patético como Frei possa suportar. Eu vejo. Talvez em breve ele comece a ter problemas com seu corpo. Pode já ter acontecido. Tocando suavemente o peito com a mão, Aishi continuou em voz baixa. Se você cumprir sua promessa, ajudarei você a ameaçar Frei com esta maldição mais tarde. É assim mesmo? Sim, devo retribuir a pessoa que estendeu a mão quando eu estava com problemas. Com isso, Aishi pegou silenciosamente a xícara de café sobre a mesa e acrescentou. Claro, se você soltar a mão que está segurando, e a maldição pode surgir em seu caminho. Isso é assustador. Brincadeira, brincadeira. Logo depois, ela caiu na gargalhada com a minha reação e acenou com a mão. Mas não me traia. Não sei quem você é, mas compartilhamos vários segredos e parece que já estamos no mesmo barco. Então, logo depois de fazer uma expressão severa, falei novamente. Oh, eu tenho uma terceira e última razão. Sim. Enquanto eu olhava para ela sem expressão, senti pena. Com licença. Conteúdo patrocinado. Foi comovente também. Dito isto, logo mergulhei em pensamentos profundos. Estou cansado de tragédias. A maldição do coração congelado que ela carregava não poderia ser retirada depois que fosse transferida para outra pessoa. Na história original, ela escapou do mercado de escravos, foi mortalmente ferida e, sem saber, compartilhou temporariamente a maldição com a realeza com seu consentimento. Só então ela percebeu que não poderia retirar a maldição.
Como resultado, ela se tornou a única herdeira do trono do reino das nuvens, levando a uma vida de desespero, autoaversão e culpa. Quão lamentável e injusta era essa situação! É por isso que decidi salvar você. Então, eu me decidi. Para suportar sua maldição e transferi-la para mais ninguém além de mim. Só para você saber. Bem, meu coração esfriaria no devido tempo. Mas como está fadado a desaparecer quando eu morrer e ressuscitar, não há problema. Então. No entanto, e se eu não ressuscitar? Até a próxima. Eu deveria tentar não me debruçar sobre tais pensamentos tanto quanto possível no futuro. 1. Enquanto isso, naquele exato momento. Para um escravo, sua aparência parece intacta demais. Ruby, com uma expressão curiosa, olhou ao redor do mercado de escravos humanos e entrou. Missão principal: o advento do falso herói. Conteúdo da missão: declare-se como o herói do mundo. Recompensa: aumenta o progresso do despertar do seu corpo principal. Pena de falha: diminuição da vitalidade e da expectativa de vida. Já era hora de me tornar o herói. Ela disse, olhando para a janela do sistema flutuando na sua frente. Você é o herói? Por alguma razão, Ruby não percebeu Glary, que ainda a seguia, envolto em uma luz fraca. É mentira. Glary, permanecendo invisível, observou cuidadosamente as ações e expressões de Ruby. Mesmo sendo um dragão, sua curiosidade e fascínio pelo mercado de escravos humanos eram bastante surpreendentes. Ela não pôde deixar de se perguntar quais eram suas verdadeiras intenções e se ela tinha algum motivo oculto por trás de afirmar ser a heroína.